Fiquei devendo esse vídeo para vocês e resolvi trazer hoje, tá? Eu queria falar exatamente sobre o operacional que eu utilizo para swing trade, para ficar posicionado, tá? Há mais ou menos uns 2 meses, a galera tem me acompanhado no WhatsApp, etc, e percebido que eu estava ficando short em índice, né? Ou seja, eu estava vendido. E as pessoas queriam entender o racional. A princípio, no curso, que inclusive está no link abaixo, um curso totalmente gratuito, uma playlist, você pode acessar lá, eu disponibilizei um vídeo, tá? Falando sobre o setup operacional, porém eu passei só a base do setup, ou seja, eu não passei dados estatísticos referente à planilha já pronta, etc. Eu passei só o operacional, a base, para quê? Para que a pessoa mesmo pudesse se desenvolver. Porque quando eu peguei esse operacional, foi outra pessoa que passou para mim, eu fui desenvolvendo, fui fazendo minhas próprias adaptações para que eu pudesse ter melhores resultados. No mercado, pessoal, nunca vai existir almoço grátis, não existe nada 100% grátis. E eu acredito que por eu ter tido tanto tempo de estudo, etc., tem coisas que eu não preciso passar 100% para vocês, por exemplo. Eu acho que vocês mesmos têm que se desenvolverem, tá? Até porque o meu canal, o foco do meu canal é totalmente conteúdo gratuito, cursos gratuitos. Então, o que for para ser 100% vai ser 100%, mas quando se trata de operacional meu, que eu executo diariamente, eu não preciso estar passando 100% para ninguém, até porque mais importante do que passar um operacional é você entender a base dele e saber construir o seu próprio operacional, que é o que eu sempre trago aqui no grupo para vocês, sempre tentando ensinar. No próprio curso tem ali as aulas falando sobre gestão de setup operacional, como fazer backtesting, etc, para a pessoa se desenvolver. Eu não conheço ninguém, infelizmente, que tem grandes resultados no mercado, mas a pessoa copiou alguém, tá? Normalmente eu conheço pessoas que se desenvolvem no decorrer do tempo e elas mesmo vão pegando a informação aqui e ali e tirando seus bons resultados. Ok? Então vamos lá. Aqui está o setup operacional. Aqui eu tenho dados desde 1999 a 2021 referente ao Ibov. Tá? Por que eu peguei o Ibov? Porque o Ibov é o índice, né? E a gente tinha aí os dados mais antigos sobre a Bolsa de Valores. Ok? Para que eu criei esses dados? Primeiro, para poder fazer a validação do operacional, para saber se ele é consistente no longo prazo, em janelas curtas e longas, tá? E eu vou explicar um pouco mais a fundo para vocês entenderem por que a gente tem que analisar essas janelas, né? Até porque a política monetária ela praticamente muda a depender de cada presidente que vai entrando e etc. Então a economia muda em geral, a gente tem que adaptar sim a nossa visão de mercado com base nisso. Vamos lá, pessoal. Nesses últimos dados que eu trouxe, eu criei alguns parâmetros, tá? Parâmetros esses para saber se o operacional estava tendo algum resultado. Aqui é o resultado do operacional, aqui é a variação de dezembro a dezembro, ou seja, vamos supor, de dezembro de 2000 até dezembro de 2021. Aí qual foi a variação em porcentagem? Enfim, a gente vai fazendo ali de forma acumulada, tá? Aqui vai estar sempre em juros simples, mas aqui sempre de forma acumulada. Ok, pessoal? Eu tenho um setup 1, 2, 3 e 4. Cada setup ele trabalha com variações do mercado. Tá? Você pode perceber que eu coloquei aqui nessa aba T referente ao CDI e nessa aba U referente ao IBOV. Ou seja, anualmente eu queria saber qual era a variação do CDI. Quanto ele rendeu assim. Você pode perceber que nesses anos onde o FHC, que o FHC estava como presidente, foi os anos onde mais teve a renda fixa mais alta, né? Que a gente pode ter uma soma total aqui de 74%. Claro que a gente for botar em juros compostos, etc., vai dar um pouco mais, né? Porque era a renda fixa, né? E nesse mesmo período a bolsa ela caiu aqui, ó, 49%. Existem algumas conclusões do mercado que fala sobre isso e fala sobre a questão de Selic para cima, bolsa para baixo. Existem diversos dados que comprovam isso. Eu já fiz vídeo no meu canal falando sobre o que acontece quando a Selic sobe em relação à bolsa. Também tem um vídeo no canal falando o que acontece com a bolsa quando a inflação também sobe. E você pode acessar aí o canal aí e ver. Ok? Só que eu também queria saber em relação aos setups, se nesses mesmos períodos o setup ele performou bem ou mal, e também queria saber o motivo pelo qual esse setup performou bem ou mal.
Gente, nesses períodos onde a gente teve uma das maiores taxas de juros, taxa Selic alta, são períodos muito atrativos para a renda fixa. Então, quando a gente se trata de renda variável, você prefere o quê? Por exemplo, nessa época aqui, 2001, se a gente for puxar os dados aqui, a gente vai perceber aqui, ó, perdão, tá? 2001, deixa eu ver aqui, 2001. Pronto. Essa época aqui, pessoal, tinha uns juros aqui de mais ou menos 1% ao mês, pessoal. Chegando, deixa eu ver aqui, chegando a 1,60 ao mês aqui, você pode ver aqui, que foi no caso em outubro de 2022, ó, 1,97, que no caso ali já foi no início do mandato do Lula, que foi em janeiro de 2003, chegando a 2,8% ao mês, é sem risco, é na renda fixa, tá, pessoal? Então, assim, vai cair de todo jeito. Ou seja, era muito mais atrativo você colocar o seu dinheiro na renda fixa e pronto, sabe? Fazer seus reinvestimentos e etc, porque era muito mais atrativo. Então, teoricamente, assim, era um pouco, para quem tem um devido conhecimento, para quem trabalha e etc, você poderia trabalhar e colocar o seu dinheiro, atrelar ali a renda fixa ou atrelar algo também que fosse com base na inflação, e você, tipo, ia ter o seu dinheiro ali remunerando de forma fixa mensal, e muitas das vezes, quando você atrela o IPCA, o investimento, você não vai perder, não vai ser desvalorizado o seu dinheiro, tá? Se a gente for pegar o real, por mais que seja a moeda que, vamos dizer assim, mais deu certo no Brasil, tem mais de 27 anos, se a gente for pegar do início dela para cá, são mais de 87% de desvalorização quando a gente pega a moeda, tá? E a gente faz ali a comparação utilizando ali o IPCA, tá, pessoal? Para a gente poder saber o que aconteceu com a moeda e por que ela desvalorizou. Então, foi esse um dos motivos que fez com que o meu operacional tivesse menos resultados nessa época. Nessa época aí eu tava. eu era uma criança, né, pessoal? Mas é muito interessante eu olhar esses dados antigos para que eu possa tirar melhores conclusões. Inclusive, foi um dos períodos que o mercado mais caiu. Um dos, tá, pessoal? Períodos esses, assim, que foi períodos transitórios, tá, pessoal? Principalmente quando tem época de eleição é um pouco complicado. Então, qual foi a conclusão que eu tirei aqui? Como se trata de um operacional, onde eu vou levar em consideração ir para a Bolsa de Valores e operar comprado, ou ir para o CDI, lembrando, pessoal, que essa aula vai ser grande, então é necessário que vocês continuem aqui e não fiquem pulando o vídeo, ok? Então, como é um operacional onde é necessário você ir para a Bolsa ou ir para o CDI, ou seja, eu queria saber o seguinte, no ano de 2021, qual vai ser o melhor para mim? Eu ficar aportado em Bolsa ou eu deixar na renda fixa? Jonathan, você está querendo adivinhar o que é que vai acontecer no ano? Não, não é isso. Mas fazendo um rebalanceamento mensal e uma análise mensal, eu consigo sim especular para o próximo mês. Ou seja, eu consigo entender que se a taxa de juros está subindo, tá? E vamos supor que próximo mês vai ter uma reunião do cupom, tá? E a inflação está subindo sem parar, então o cupom vai ter que dar vamos dizer assim, dar uma travada em relação à inflação. Eu acredito, de uma forma especulativa, que o cupom vai aumentar a Selic. Você está entendendo? Então você especula, mas você especula um pouco de forma consciente, você tenta entender. Ah, Jonathan, mas se o cupom manter? Se manter, você pode fechar a sua operação. Entendeu? Você executou uma operação, você tem uma especulação, o cupom manteve ou teve corte, você fecha a sua operação com o seu devido lucro ou prejuízo, isso vai depender de cada um, tá? Então, nesses períodos, eu percebi que caso a Selic esteja acima, tá? Acima de 1,5% ao mês, são nesses períodos que o meu operacional tende a performar menos. Principalmente porque nessa época não existia ETF BOVA11, por exemplo. Nessa época eram muito poucas pessoas físicas, né? Hoje em dia a gente já tem mais de 3 milhões de pessoas físicas na Bolsa. Inclusive a Bolsa de hoje em relação a um ano atrás, ela cresceu mais de 100% em relação aos CPFs, ou seja, tem mais volume, tem mais fluxo estrangeiro. Se vocês perceberem, o acumulado do ano está mais de 40 bi em relação a fluxo institucional estrangeiro na nossa bolsa. Isso não é por acaso, pessoal. Então, tudo isso vai impactar indiretamente em relação ao CDI e bolsa, qual vai ser o mais, vamos dizer assim, o mais rentável, qual que vai ter mais liquidez,
tá? Então, o problema naquela época da bolsa era exatamente isso, não tinha tanta liquidez em relação a agora, tá? E também tinha as crises aqui que estavam acontecendo no Brasil, etc. Esse FHC chegou, fez suas reformas, etc. Entrou o Lula, tá? Um pouco mais populista. Então teve tudo isso. Então você tem que entender o que acontece na macroeconomia para poder tomar uma decisão. É um operacional de swing trade. Eu abro no primeiro dia do mês e fecho no último dia do mês. Então eu preciso ter uma base de dados sólida, eu preciso ter mais tempo de dados, tá? Beleza que aqui eu fiz um resumo, porque aqui eu coloco a variação de dezembro de um ano sobre dezembro do outro ano, e aqui eu fiz o rendimento acumulado partindo de 100 mil para o ano atual. Vamos supor que eu partisse de 100 mil, vamos supor aqui de 2000 e, deixa eu ver, de 2015, por exemplo. Supor-se partisse de 100 mil em 2015, qual seria qual seria a rentabilidade com o CDI em 2021? Vocês estão entendendo basicamente assim onde eu quero chegar? Então, para entender e também para saber, eu queria saber qual era o operacional que tinha o maior resultado. Você pode perceber que esse Setup 4 foi o que teve mais resultados, inclusive em resultados sobre juros compostos foi o que teve mais resultados, em resultados sobre juros simples, anual e etc. Enquanto com o operacional operando bolsa teve mais de 453% de valorização ali sobre juros simples, tá? O CDI ali que sempre teve ele sempre ganhou da bolsa, tá? Há vários anos a renda fixa ganha da bolsa e é isso aí, tá? Não adianta esses analistas quererem enrolar vocês, os dados comprovam isso há anos, tá? Beleza, que nos últimos 3, 4 anos, depois que entrou o Bolsonaro, etc, a coisa mudou um pouco, entrou o Paulo Guedes, é uma política monetária diferente. Enfim, a taxa de juros caiu para estimular a economia, enfim, mas isso é um caso. Eu não posso julgar um geral por conta de um detalhe, por conta do que aconteceu uma vez. Inclusive, a gente está com a menor taxa, uma das menores taxas da história, né? Então é um pouco. Não é o que vai acontecer sempre, é atípico. Tá? Se vai acontecer isso pelos próximos anos, eu não sei, mas que o nosso país ele não tem a capacidade de manter juros baixos. Isso é evidente, tá, pessoal? Mas vamos lá. Referente a isso, pessoal, eu queria entender, né, qual é o operacional que me deixa mais tranquilo. Aí fala, Junta, por que você não tem um só operacional? Porque é exatamente isso, pessoal. Eu prefiro ter 4 e alocar tipo 25% do patrimônio em cada um desses, tá? Para chegar a um retorno médio, a uma soma média, um valor médio, tá? Uma média, por exemplo, aqui de 3,3202, usando os 4 ao longo de 20 anos, tá? Do que usar um e ter uma rentabilidade positiva ou não, ou ter uma reviravolta e para os próximos 20 anos ficar negativo. Então, vamos supor que eu esteja utilizando os 4 setups. Se os 3 ficarem negativos para o próximo ano e um ficar positivo, mas esse aqui compensar esses 3, ok. Se esse aqui ficar positivo e compensar um, pelo menos, ok. Se ele ficar positivo e não compensar nenhum, ficar os 4 negativos, aí eu entendo. Mas aí que já vai entrar outros tipos de diversificação. O que eu estou fazendo aqui é diluição, tá, do risco. Eu estou diluindo o risco, eu não estou diversificando. Por quê? Porque estou alocando em bolsa de todo jeito. Entendeu? Então tem essa diferença, tá, pessoal? Então, só para exemplificar um pouquinho sobre esse dashboard, para vocês entenderem como que realmente funciona. Ok? Aqui eu fiz esses gráficos até para a gente entender o que aconteceu ali nos primeiros 11 anos e o que aconteceu daqueles 11 anos para frente e o que aconteceu nos últimos 10 anos. É diferente. A Selic estava de uma forma diferente, a economia estava de uma forma diferente, a bolsa estava de uma forma diferente, então era muito mais evidente que o resultado dos operacionais estariam diferentes. Tá? Eu peguei aqui o CDI, BOV até o Setup 4, tá? E eu queria entender os 2 últimos anos, eu queria os resultados dos últimos períodos. Eu primeiro, partindo de 100 mil, eu peguei os 2 últimos anos, né? Referente ao CDI até o Setup 4. O CDI ele perdeu tanto para a Bolsa, Setup 1, 2, 3 e 4. Por que exatamente isso? Porque a Selic ela está bem baixa, né? Então era evidente que a renda fixa iria perder. Quando eu olho em uma janela um pouco maior, dos últimos 5 anos, por exemplo, a gente já percebe que o CDI está tentando dar uma respirada, né? Mas a gente tem que entender que
ali na época do Temer, o Temer já veio fazendo algumas mudanças, né? Então, era um pouco mais evidente que o CDI iria perder, abre aspas, para a Bolsa. Só que quando a gente olha numa janela de 10 anos, que a gente já vai incluir também a época do mandato da Dilma e etc., a gente já percebe que o CDI ele ganha, tipo assim, quase que sem, quase, tá? Quase que 60 a 70% de rentabilidade a mais do que o Ibov, tá entendendo? Sobre retorno acumulado ali partindo ali de 100 mil. Tá, pessoal? Já quando a gente olha o setup 4, tipo, olha que lindo, sabe? Tipo, pô, eu fiz até uma comparação aqui porque eu queria entender. Só que não adianta a gente ficar olhando só os últimos períodos, a gente tem que olhar os primeiros períodos. Olhar os últimos 10 anos é uma coisa, se olhar os primeiros 10 anos é outra, tá, pessoal? Porque é outra realidade. Então, por isso que eu quero passar essa informação para vocês, até para que vocês não fiquem se iludindo, vocês não fiquem criando operacionais overfitting, que vocês não executem algo sem testar. Tá? Se você não tem um tempo para estudar e etc., eu acho que é muito mais válido que você compre um ETF, que você aplique diretamente na renda fixa, etc. É muito mais legal, é muito mais humilde da sua parte do que simplesmente aplicar em bolsa e perder seu dinheiro todo. Tipo, acordar amanhã com menos 40% do seu patrimônio. Pô, isso não é legal. Pode até voltar, legal, parabéns, voltou, chegou a ficar no lucro. Mas só de você passar esse sufoco por não ter um devido conhecimento para proteger o seu patrimônio, isso já é um pouco evidente que essa mesma pedrinha que foi chata agora para você pode fazer você tropeçar lá na frente. Uma coisa é você quebrar hoje com 10 mil, com 5 mil, com 100 mil. Outra coisa é daqui a 10 anos você quebrar com 1 milhão porque você não tem o conhecimento, correto? Então tem esse detalhe também, tá, pessoal? Então vamos lá. Olhando ali os períodos, a gente percebeu que o Setup 4 ele deu mó surra. Se eu pegar ali a variação em relação o Setup 4 em relação ao Ibov foi mais de 400% de rentabilidade nos últimos 10 anos. Se eu pegar nos últimos 5, foi 86%. Nos últimos 2 anos, 17%, ou 38%. Quando eu vou pegar ali a média a ano, vamos dizer assim, de rentabilidade, a gente olha nos 2 anos que ficou mais ou menos 17% ao ano. Quando a gente aumenta esse time dos últimos 5 anos, ficou 13%. Quando a gente já olha 10, ficou 18%. Né? Porque em alguns determinados períodos ele estava ali aportando, alocando 100% do capital no mês no CDI, tá? 100% do CDI. Ok? Então, o Setup 4 ele tem essa vantagem. Já quando ele faz essa vantagem em relação ao CDI, fica muito maior, porque é evidente, né, que nos últimos anos o CDI ele acabou que sendo diminuído, né, a taxa Selic, enfim, vocês já sabem, né. Então, qualquer investimento com 100% de CDI, vocês já sabem, né. Enfim, nos últimos anos. O outro operacional que tinha se destacado um pouco foi o Setup 2, então eu queria entender. Então, ele meio que ficou com a mesma visão em relação ao Setup 4, até porque o 4 ele vai utilizar um parâmetro do Setup 2 que eu vou mostrar já para vocês, para poder fazer uma execução, ok? Já quando eu olho os primeiros anos, tá? Os primeiros 2 anos, os primeiros 5 anos, os primeiros 10, ou seja, de, por exemplo, 1999 até 2009, 2010. Então, quando eu já olho nessa janela de dados, a coisa muda um pouco, Não é gigantesco a mudança, mas há uma mudança. Eu percebo aqui que o Setup 2 ele tem um resultado até superior ao Setup 4, levando em consideração que o Setup 4 ele vai utilizar um parâmetro do 2. E percebo também que o 3 e o 1 eles tiveram melhores resultados, até maiores do que olhando aqueles últimos 10 períodos, né? Até um pouco maiores, vamos dizer assim. Por quê? Porque o setup 1 e 3 ele já vai mais focar em renda fixa, em alocar em renda fixa. Ou seja, qualquer variação que a bolsa venha apresentar que não seja positiva, ele vai entender que, vamos supor que teve uma queda de 5% em relação à bolsa, etc., olhando a variação mensal em relação de fechamento a fechamento. Ele vai acreditar que, para o próximo mês, é muito mais provável que o mercado continue caindo do que subindo, tá? Para se ter resultados no mercado financeiro, pessoal, eu só conheço pessoas que têm grandes resultados, pessoas que eu me inspiro, inclusive, são pessoas que operam a favor da tendência, são pessoas que entendem sobre a questão macro, não aquela pessoa que acerta no dedo ou compra 10 ações, das 10 ações acerta uma, não. Os caras que eu conheço, cara, os caras têm um portfólio pequeno, com poucos ativos, e
faz aquilo ali girar, porque o cara entende aquilo, o cara sabe analisar um balanço, o cara sabe analisar aquele negócio, entendeu? Então, é esses tipos de pessoas que eu tento me inspirar. Pessoas que realmente ganham dinheiro com isso e ficam ricos com isso e etc. Até porque eu não vou ficar me inspirando com uma galerinha do YouTube e tal, que faz day trade. Meu, isso aí é balela, sabe? Isso aí não é o que vai deixar você rico no longo prazo, não é o que vai fazer você proteger o seu patrimônio em relação à inflação, em relação a independente do governo que tiver aí, tá? Se tu tem essa mentalidade de querer investir mesmo, ser um investidor, tu vai ter que abrir o horizonte da sua mente. Mesmo levando em consideração que a gente está operando aqui swing trade, né? Algo mais agressivo, renda variável, etc. Mas você vai trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, uma forma inteligente, tá? De uma forma inteligente. É o que eu proponho, né? Vamos lá. E a gente olhou esses períodos. Então você vai perceber quando a gente já olha aqui o setup 4 em relação à bolsa. Se a gente for olhar os últimos 21 períodos, pô, são 609% em relação à bolsa, tá? Isso aí a gente vai pegar ali a variação dele, ok? Olha lá, a gente pega a variação do resultado financeiro iniciando com 100 mil no setup 4 em janeiro de 1999 até aqui. E também a gente faz essa variação no Ibov, iniciando com 100 mil de janeiro de 1999 até aqui. Então, se tivesse 100% alocado em bolsa, esse seria o resultado. Se tivesse com o operacional, fazendo rebalanceamento, independente até das suas taxas, né, que são taxas que não são tão altas, tá? As taxas vão girar em torno de 0,07 por movimentação, tá, pessoal? Enfim, então, os resultados são muito legais, sabe? Então, quando a gente pega ali o retorno acumulado só do setup em relação ao Ibov, o retorno acumulado é muito maior, sabe? Então, assim, a gente já vê uma diferença. Então, assim, mesmo que a gente não esteja ali aportando 100% em renda fixa, que a gente esteja se expondo mais, na maioria das vezes, a gente ainda vai ter uma rentabilidade acima da média anual, tá? Eu sei que a gente pode passar os 3, 4 primeiros meses com a rentabilidade um pouco mais baixa, mas depois, até o final do mês, até o fechamento de dezembro, tudo pode acontecer, então a gente consegue fechar com um fechamento positivo, pelo menos nos últimos 21 anos, tá? 20 anos, na verdade. Se for diferente lá pelos próximos 20 anos, eu não sei, né? Até porque se fosse pra mim, se eu soubesse o que ia acontecer nos próximos 20 anos, eu não estaria fazendo um vídeo aqui nem falando com vocês, sabe? Eu estaria super caladinho na minha e seria isso, né? Mas não tem como, não existe essa pessoa que sabe de tudo, que sabe como é que vai ser amanhã. Não existe essa pessoa que vai adivinhar o preço do mercado. Ok? Lembrando também que isso aqui é apenas uma planilha básica, tá? Aqui é como se fosse um rascunho, tá? É uma dashboard, mas é um rascunhozinho, não é nada bem feito, até porque eu só vejo, é só eu que vejo isso aqui, eu mostro pra mim mesmo, vamos dizer assim, diariamente, pra mim tomar minhas decisões. E eu só faço mudanças nela no dia primeiro de cada mês, tá? Só para saber se eu vou continuar comprado ou vendido. E aqui, em específico, eu estou falando sobre CDI e BOV, ou seja, eu estou levando em consideração que eu vou comprar o ETF ou vou aportar 100% CDI. Hoje em dia, a maioria dos bancos permite que você deixe seu dinheiro lá parado em conta corrente mesmo e lá vai rentabilizar 100% CDI, só para você ter ideia. Então, para você ver como as coisas já estão mudadas hoje em dia. Tá, pessoal? Então, isso é importante eu falar para vocês. Outro ponto que eu acredito ser importante também é a gente olhar lá os dados, tá, pessoal? Então, a gente percebe aqui que a gente tem aqui essa coluna aqui, ó. Essa coluna é a coluna referente ao CDI. Essa coluna C é a coluna referente ao Ibov, tá? E essa coluna D é a diferença que eu sempre faço o cálculo para atender o que é que está acontecendo nos últimos meses, tá? E basicamente o operacional ele vai sempre fazer isso, ó. A gente vai botar aqui mais para baixo, por exemplo, nos meses atuais. Por exemplo, se a gente olhar aqui os últimos de julho para cá, você vai perceber que o setup 2 e o setup 4 falou para mim ir para o CDI. Por que ele fala para mim para o CDI? Porque ele entende que se o mercado está caindo, ele tende a cair mais, tá? E leva em consideração que ele vai me passar esse sinal previamente, ou seja, a depender do fechamento de setembro, eu vou tomar uma decisão em outubro, entendeu? Ou seja, eu não espero fechar o mês para prever isso, tipo, especular um mês que já fechou, não faz sentido. Eu tenho que especular com um delay aí, né, para o próximo mês, entendeu? Então eu vou utilizar os dados passados para poder tomar uma decisão no próximo mês, ou seja, o mês de outubro eu já estou analisando em relação às variações mensais do ativo
para quando chegar ali no último dia útil de outubro em relação à bolsa, eu fechar minha operação, que eu estava ainda vendido, fechar minha operação e abrir uma nova operação para o próximo mês, ok? Então, quando vocês me perguntaram, pô, Jonathan, como é que você está vendido desde os 123 mil pontos lá no índice? Como é que você conseguiu fazer isso? Gente, não tem como prever, a gente não sabe que, tipo, do nada o mercado vai cair e vai vir ao nosso favor. Mas foi muito gratificante estar ali no grupo e a galera me acompanhar ali ao vivo e etc. E ter esse up, né, em relação aos resultados. Mas o mercado, ele me falou que era para mim, para renda fixa. Ele me demonstrou risco. Então, o que é que eu fiz? Eu sempre gosto de fazer adaptações, né? Porque quem não tem muito patrimônio, você vai ter que abre aspas, se reinventar, utilizar a alavancagem ao seu favor, que é o que eu proponho para vocês. É utilizar a alavancagem de forma correta. Não é utilizar a alavancagem para ficar milionário, sei lá o que, mas isso é balela, mano, isso é balela. Se vocês ficar nessa, vocês vão sempre perder. E nunca vão conseguir viver do mercado, não vão conseguir, tipo, ser consistentes no longo prazo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Outro ponto importante. Peraí, só um minuto aqui que eu vou fechar a porta aqui 2 minutos. Voltei. Eu não vou dar pausa não, vamos até o final agora. Vamos lá. Jonathan, como é que você conseguiu adaptar isso aos futuros, né? Ao mercado atual? Como é que você conseguiu adaptar aqui ao dólar? Eu já tinha os dados do dólar, tal, etc. Mas quando a gente pega as variações de fechamento, se eu pegar a variação de fechamento do mini índice e pegar a variação do Ibov, vai ser diferente, tá? Então aí eu tinha muito poucos dados em relação ao mini índice, mas eu tive que correr atrás, abre aspas, né? Então eu consegui dados de 2011 para cá. Então eu consegui dados através de uma plataforma chamada InvestChart, consegui dados também referente a uma plataforma chamada, se eu não me engano, Infomoney, né? Ah não, Investing, né? Que eles conseguiram exportar os dados referente ao Bovespa Mini, tá? E também consegui os dados referente ao Profit, tá? E aí eu utilizei esses 3 dados históricos. Por quê? Porque eu falei, cara, eles estão um pouco diferentes, tá? Da realidade. Mas como eu opero o Mini e diretamente em plataformas, eu vou preferir dar mais credibilidade àquela plataforma que eu opero, tá? Porque se ali diz que caiu 1%, e quando eu abro o relatório, tá 1% no meu relatório de performance da minha operação, então é esse que eu vou acreditar, sabe? Então a gente tem que levar isso. Mas eu levei em consideração que eu tinha que ter todos esses dados de forma separada, até para que eu não me iludisse, para que não tivesse margens de erros e acabasse modificando ali o setup, tá? Eu não queria isso, não queria que fosse feito modificações no setup. Quando a gente olha aqui numa janela de dados sobre juros simples, etc., sobre a rentabilidade do operacional, de 2011 para cá, nós tivemos uma rentabilidade sobre juros simples de mais de 262%, que no caso aqui foi 263%, como vocês podem avistar aqui, tá vendo aqui, índice. Então, dos últimos 10 anos, 263% de rentabilidade, em operações comprado no índice foi 179%, em operações vendidas 84%, tá? Aí já tem aqui uns cálculos aqui que eu sempre gosto de fazer, que é o prêmio de risco e ver referente ao índice Sharpe, que tem que atualizar ali, tá? Eu gosto de ver também o desvio padrão do índice, desvio padrão anualizado e o retorno acumulado. Aqui é sobre juros simples e aqui o retorno acumulado, ele é muito importante, mas levando em consideração que a pessoa vai segurar esse tempo todo, fazer reinvestimento, fazer o cálculo de alavancagem corretamente, patar a quantidade de contrato, ficar fazendo, porque a gente não tem um mini índice contínuo, né? A gente ia ter que operar o ETF, mas em casos que eu estou comprado, eu prefiro ficar lá no ETF, tá? Eu compro o BOVA11, etc, do que comprar mini índice e ter que ficar fazendo tipo, quando tem um vencimento de contrato, renovação de contrato. Então, assim, às vezes eu posso esquecer, então eu não quero dar margem de erro para isso. Já quando eu vou operar vendido, aí sim eu vou pro mini índice. Aí eu vou pro mini índice, atenção, fico todos os dias na tela e fica até um pouco mais ativo. Tá, pessoal? Então aí a gente tem esses dados. E também tem utilizando os dólares. Então, quando eu trouxe isso para minha realidade, eu falei, cara, eu não tenho tanto patrimônio assim. Não adianta eu colocar lá e me rentabilizar um valor que não vai ser suficiente, por exemplo, para me pagar minhas dívidas, etc. E construir algo, tá ligado? Então eu pensei, cara, eu vou
vou me arriscar um pouco mais, vou me alavancar um pouco mais, mas de forma consciente, sabe? Sem querer colocar outras pessoas em risco. Não ensinar de forma incorreta, mas de forma pessoal minha, sabe? Eu acho que acredito que todos vocês devem fazerem isso. Em algum momento vocês já alavancaram a quantidade de contratos, estava com um contrato, de repente estava com 10 na mão, mas aí é você, e é isso aí. O mercado não tem almoço grátis e vamos para cima, né? Aquele famoso. Pessoal, aqui na coluna C a gente tem a variação do mini índice, tá? Quanto ele varia mensal, ou seja, setembro de 2021, outubro de 2021. Já aqui na coluna E, aqui é a variação do dólar mensal, ou seja, do mini. Não é do dólar cheio nem do índice cheio, é do mini. É o que eu opero, tá, pessoal? E aqui tem uns setups, aqueles setups que eu já tinha falado para vocês, tá, pessoal? Vou até tarvar um pouquinho ali, porque ali tem referente a dados. E aqui é o seguinte, o setup 5, pessoal, ele leva em consideração o seguinte: eu vou comprar índice quando mandar comprar, ou seja, quando falar aqui, ó, BOVA11, eu vou comprar BOVA11 ou mini índice, tá? Então você percebe aqui, nesse período aqui, ele falou BOVA11. Nesse período aqui, teve aqui, ó, vamos ver. Nesse período a bolsa ela subiu os últimos 5. 1, 2, 3, 4, 5. A bolsa subiu 11%. Então, assim, em uma curta janela de tempo, em uma época como essa, por exemplo, setembro de 2019 até janeiro de 2020, 11% para muitas pessoas pode não ser nada, mas para mim faz uma grande diferença. 11%, cara, já dá para ficar tranquilo, porque a renda fixa não está pagando muito, entendeu, pessoal? Não está pagando muito, tá? Então, é basicamente isso. E quando ele manda para o CDI, por exemplo, um ponto interessante, você pode ver aqui tanto no setup 4, tanto no setup 3, tanto no setup 2, tanto no setup 1, em fevereiro, março e abril. Ou seja, fevereiro e março foram períodos muito complicados, porque teve ali o problema, aí nós tivemos o problema, né, que parou o mundo, teve lockdown, etc. Vocês sabem o que aconteceu, né? Não vou falar para não tomar strike aí no vídeo. E foi um período que a bolsa caiu. E, pô, que legal está vendidos nesse momento, tá? Então, vamos dizer assim, é um pouco aleatório, não vou dizer que isso aí vai prever crises, não existe nenhum operacional que consegue prever uma crise. Mas caso você esteja defensivamente bem posicionado, você vai sofrer menos. Então, por um lado, sofrendo em relação à carteira de ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, tudo caiu, mercado estrangeiro, meu, todas as ações caíram. Tem essa carteira de portfólio, pelo menos a minha, ficou só vermelho, tá? Mas defensivamente, isso aí neutralizou as perdas, tá, pessoal? Neutralizou as perdas. Mas eu sempre encaro como crise como oportunidade, vocês sabem, né? Então o mercado teve uma crise aí e caiu 50%. Para mim não vai ser morri. Para mim vai ser algo tipo, mano, que oportunidade louca. Eu tenho que trabalhar pra dedéu, pra ganhar dinheiro, fazer alguma forma para mim poder alocar. Então é isso, essa é a minha mentalidade, entendeu? Posso estar errado, ok, mas deu certo para mim no longo prazo e deu certo para muitas pessoas, tá? Então é essa a mentalidade, ok? Então enquanto um está chorando, o outro está vendendo lenço. É prático, é prático e evidente. Já quando a gente vem aqui para esse lado aqui é só operando índice e dólar, índice e dólar, né? Só que aqui não está utilizando CDI, tá, pessoal? Aqui é índice ou dólar. Só que como tem a questão de capital e a alavancagem de capital no mini tem que ser muito bem feita, por exemplo, para mini índice tem que ser 20% em relação ao valor do índice. O índice está no 100 mil, então você vai ter que estar com 20 mil por contrato para operar. Eu estou dando um exemplo. Isso operando em corretora brasileira. Porque tem chamada de margem e etc. Então tem que compensar também ali os custos referente a imposto que você vai pagar, como você faz rebalanceamento mensal. Então você vai, evidentemente, nos períodos onde você vai ter o seu lucro, você vai ter que pagar ali a receita. E nos períodos onde você vai ter o seu prejuízo, vai ser colocado como crédito ali para o próximo mês e etc. Mas está tudo já calculado, etc. E eu já imaginava isso. Isso aqui é operando para quem tem pouco capital, ou seja, para quem está com menos de 20 mil reais. Tá? Então, assim, você consegue operar isso levando em consideração que você vai operar na corretora brasileira. Se você operar na corretora estrangeira, você precisa de muito menos. A Active Trades, por exemplo, lá com $1.000 o cara consegue operar posicionado em índice. Por quê? Porque lá você não precisa operar um contrato cheio. Você não precisa operar um contrato de índice. Na corretora brasileira você só compra ou vende um contrato, o mínimo. Lá você pode operar com 0,01, entendeu? Ou seja, a sua alavancagem é menor, entendeu? Ele consegue
ele consegue te ajudar, ele não te deixa alavancado, sabe? Ele te diminui sua alavancagem, porque seu capital vai estar menos, então se você está menos posicionado, sua alavancagem diminui, seu risco diminui, etc. E você consegue ficar mais tempo. E eu acredito que as pessoas que estão aqui, elas estão muito mais focadas em aprender do que necessariamente ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Se tu ficar buscando dinheiro, tu não vai ganhar dinheiro, tu vai só perder dinheiro. Entendeu? Agora, se tu busca conhecimento, você já sabe que lá na frente você tem o seu devido resultado. Então, esse é o detalhe, tá, pessoal? Aí, Jonathan, esse foi o resultado utilizando o capital abaixo de 20 mil. Jonathan, o que acontece? Você poderia me mostrar em relação às variações de ganhos mensal referente a esse operacional? Sim, tem como mostrar. E aqui está a variação. A gente tem que levar essas épocas de perda como um período de drawdown, ou seja, da mesma forma que tu quer ganhar 5%, 7%, tu tem que às vezes estar disposto a passar por um período de drawdown de 5%, 10% também, né? Até porque é renda variável, você não está só para ganhar, não faz sentido. Você está ali só para ganhar, tu é renda fixa, vai para renda fixa, ela está pagando 1% lá, só correr para lá, entendeu? Mas renda variável é diferente, você não vai ficar fixo em 1%, você pode ganhar 1,5%, 1,50%. Mas você tem o seu risco também atrelado àquilo ali, que é um risco que envolve aí a sua gestão de capital, mas também existe um risco sistêmico, tá? Um risco de mercado, um risco que não há o que você fazer se acontecer uma crise lá nos Estados Unidos, na China, ou uma crise relacionada às commodities, a petróleo, ou seja, algo que o Brasil tem aí a sua dependência, isso vai impactar diretamente todos nós, ok? Todos os investimentos no Brasil. Ok? Então você tem que estar ciente disso. Mas, Jonathan, eu queria entender mais, eu queria saber sobre o drawdown, eu queria saber nesses períodos onde eu estava posicionado, por exemplo, vendido, qual foi o drawdown? Então vamos lá. Aqui nessa coluna aqui AS, aqui é referente às vendas e na coluna AT é referente às compras. Então eu fiz um cálculo aqui para saber nas operações vendidas, no momento em que o mercado esteve acima do meu preço médio, qual foi a variação máxima que ele ficou acima? E no momento que eu tive comprado, qual foi a variação máxima que o mercado esteve abaixo? Para me entender qual foi, entre aspas, mesmo que não esteja liquidado um prejuízo, mas que eu entenda qual foi o risco que eu passei ali naquele momento. Nesses últimos 3 meses, que foram meses de venda, a variação máxima ali, a soma total foi de 4%, mas mensalmente, ou seja, por exemplo, nesses últimos 3 meses, aqui no caso seria outubro, só que outubro eu não coloquei aqui ainda, não calculei. Mas aqui, setembro, junho, julho, se você olhar para trás, setembro, agosto e julho, se você olhar para trás, por exemplo, setembro que o mercado derreteu mesmo, caiu aí cerca de 6%, ele só chegou aí 0,99 contra nós, entendeu? Então é renda variável, passa um sufoquinho, mas se você quer ganhar mais, você vai ter que passar sufoquinho também. Mas depois, pra você ver, olha o risco retorno, você passou um calorzinho de 0,99, mas depois fechou o mês com mais de 5% de variação ao seu favor, porque você estava vendido. Então você vê como é vantajoso, pelo menos para mim, para o meu ponto de vista, tá? de operador, abre aspas, um operador que tem consciência do mercado, que entende o que é a realidade. Ok? Então essa é a variação. Nesse mesmo operacional, eu criei algumas adaptações que você vai fazendo à medida que você vai tendo um pouquinho a mais de capital também. Por exemplo, eu criei situações tipo assim, operar índice, quando comprar índice, quando ele mandar eu comprar índice, eu compro índice. Mas ao mesmo tempo que eu compro índice, eu vendo dólar. E o que acontece quando manda eu vender índice e ao mesmo tempo que eu vendo índice, eu compro dólar? Será que essa variação é relacionada à correlação entre o preço da bolsa e o preço do dólar? Ela vai me trazer uma correlação ao ponto de fazer com que eu saia positivo? Será que necessariamente quando a bolsa sobe, o dólar cai? Será que essa correlação ela realmente ocorre na maioria das vezes e pode me trazer uma lucratividade referente a isso? Então aí eu tive que criar dados e etc. E percebi que eu ia aumentar o risco, aumentar a exposição, mas não necessariamente ia ter muito mais lucro, entendeu? Então, às vezes é melhor o cara manter ali a sua exposição com um risco mais baixo do que necessariamente ficar se alavancando, especulando e vários outros tipos de
de ativo, principalmente quando se envolve o dólar, né, que aí já é mais focado no câmbio, e acabar sofrendo um pouco mais no longo prazo, ok? E aí essas foram as variações, né? Por exemplo, desse caso aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é esse caso aqui, tá? Ó, vamos ver. Só um minuto, tá? Sim, vendendo índice e comprando dólar. Então foi um pouco diferente. Quando a gente vendeu o índice e comprou dólar, claro que a rentabilidade foi maior, tá? Ia ser um pouco mais evidente. Eu deixo essas barrazinhas aqui, porque aqui é como se fosse uma margem de erro, tá? Então eu prefiro deixar isso para levar só em consideração mesmo, tá, pessoal? Então eu vou botar aqui, ó, que como já tem mais um mês, já para atualizar ali na frente, tá, pessoal? Pronto. Enfim, Jonathan, mostra referente àquele gráfico que você mostrou ali em cima, tá, pessoal? Gente, tem muitos dados, pessoal. Vocês acham, tá travando, etc. Mas, gente, tem muitos dados. Muitos dados mesmo. Gente, aqui é o retorno acumulado do capital, tá? Referente a, acho que se não me engano, é aquele de 2015 para baixo. Deixa eu ver aqui. Referente a 2015. Só um minuto. Aqui não, mas aqui é referente ao dólar. Se eu pegar aqui do mini, por exemplo, deixa eu ver. Só um minuto, tá? Tá. Pronto. Exatamente. Se eu pegar aqui o retorno acumulado, deixa eu ver aqui do mini. Pronto. Se eu pegar aqui o retorno acumulado, vendendo índice e comprando dólar, ou comprando índice e vendendo dólar, vamos ver qual seria a rentabilidade acumulada. A rentabilidade acumulada é surreal, cara. Ao longo desses 11 anos, seriam mais de, a TH, mais de 2.000%, né? Claro que a gente se alavancou um pouco mais, seria mais de 2.700%. Claro que tem o seu período de drawdown, tem que suas abre aspas, crises, né? Mas essa rentabilidade acumulada é um pouco interessante a gente entender. Claro que aí a gente vai ter que entrar em outros parâmetros, né? Por quê? Porque você pode perceber, por exemplo, aqui que deu um up aqui em uma determinada janela de dados. Por que deu esse up? Porque se você parar para pensar, o dólar de 5 anos para cá, ele valorizou mais de 80%, sabe? Então tem esses períodos, sabe? Pode valorizar 80%, mas também pode desvalorizar. Então a gente tem que entender isso, tá? Então quando a gente entra ali em outros dados referente ao operacional, eu vou mostrar outros dados, por exemplo, de taxa de acerto, como eu fiz a validação da taxa de acerto. Por exemplo, eu peguei um capital aqui, pessoal, nessa janela aqui Z, tá vendo essa janela Z? Então eu vou botar aqui para cima, tá? Aqui foi sobre juros simples, tá? Juros compostos, tá? Na verdade não, na verdade eu peguei aqui o retorno acumulado. Eu pegava aqui um capital inicial de 20 mil, por exemplo, e aí eu pegava 20 mil mais a variação, tal, etc, e ainda, entendeu? Mas, por exemplo, aí deu 20 mil e um exemplo ganhou 8%, aí deu quanto? Deu 21.700 não sei quanto. Aí 21.700 menos tão por cento, até lá embaixo com toda a variação do operacional em relação a resultados positivos e negativos, tá? Tanto em resultados comprados quanto resultados vendidos, tá? Então, para mim, era muito importante ter esses dados, muito importante ter esses dados. Então eu falei, cara, a taxa de acerto ficou muito alta, mas eu quero testar se realmente essa taxa de acerto ocorreu. Então eu fiquei vendo em referente às variações, por exemplo, eu peguei aqui de janeiro de 2012 até janeiro de 2019 e fui ver aqui qual era a variação positiva. Quantas vezes foi maior que zero, né? Então, por exemplo, aqui teve 7 a 3, então teve 75% de acerto. E eu fiz isso ano a ano, então sempre manteve ali uma consistência acima de 60% em média, tá? E aí eu fiz isso ano a ano, até 2021, né? E foi aí que eu fui validando. Então quando chegou aqui mais ou menos em 2015, por quê? Porque eu fiz de 2011 a 2015 como um treinamento. Aí de 2015 para 2021 a 2020, aí já é um processo também de validação em referente ao treinamento anterior, levando em consideração que naquela época a Selic já estava dando ali, tendo uma curva maior na Selic. Tá, pessoal? Então, para entender isso também. Já quando foi aqui mais ou menos em 2015 para cá, a taxa de acerto ela baixou um pouco, mas mesmo assim se manteve lucrativo. Por exemplo, um capital inicial de 20 mil, que foi aqui em dezembro de 2014, ele finalizou aqui com 16, teve um pequeno prejuízo aqui. Foi um ano até que teve uma taxa de acerto mais baixa. Esse aqui foi o único ano negativo.
E é absolutamente normal que isso acontecesse, até porque isso é renda variável, não é só ganhar, tá, pessoal? E a gente olha aqui, por exemplo, pior que a porta ali tá batendo, velho. Tô ficando até desconcentrado. Então a gente olha aqui, por exemplo, já em 2016, tá? Iniciando ali com capital de 16 mil, que foi o capital final ali de 2015, né? Então a gente tem que começar com o capital que a gente iniciou. Foi totalmente diferente. Então a gente ganhou o que a gente perdeu e ainda ganhou a mais. Para você ver. Um ano anterior perdeu 16,22. No ano posterior teve uma lucratividade de 49,27%. Então, mesmo com a taxa de acerto tendo uma leve aumentada, não chegando ali a próximo dos 70%, mas na base de 60%, 50% de acerto, tá? E a gente vai fazendo essa adaptação até chegar aqui em 2021, por exemplo, onde o operacional, a gente olha ali, faz a comparação referente ao valor em financeiro que a gente tinha em dezembro do ano passado para agora, né? Então, para agora seria outubro, que no caso aqui está 90, em relação ao T3. Então, você vê que o operacional ele é lucrativo no longo prazo. Isso é o mais importante. Talvez por ser em times maiores, né? Como aqui é operações mensais, é uma operação por mês. Para quem tem mais tranquilidade, é ótimo, cara. É ótimo. Eu facilmente troquei esse operacional, troquei o day trade por esse operacional, até porque eu estava procurando ter um pouco mais de qualidade de vida, poder me dedicar a outros negócios, entendeu? Então, tipo, eu falei, cara, eu preciso estudar isso, isso e isso. Eu preciso tirar essa tal certificação no mercado financeiro. Ah, eu preciso administrar melhor esse meu negócio de consultoria, administrar esse outro negócio aqui. Então, eu não estava tendo tempo com day trade. Então, eu falei, cara, eu acho que essa é a hora de migrar. E foi aí que eu fiz algumas consultorias, foi aí que eu me reuni com alguns amigos. Por exemplo, um dos grandes amigos que me ajudou 100% aqui no desenvolvimento dessa planilha foi o Arnaldo, foi um cara muito fera, um cara muito inteligente. E aí, cara, com aquilo ali, tipo, já foi o meu engate para mim começar a fazer o swing trade mensal e deixar o day trade mais de lado. Por mais que eu faça as análises mensais e semanais e diárias no canal, eu ainda prefiro operar swing trade. E aí, abre aspas, claro que eu vou fazer isso mais com quem eu faço uma consultoria, etc, porque é muito detalhado, pessoal, é muito tempo de estudo e vocês precisam entender isso. Eu trago mastigado para a pessoa a informação, né? Então, tudo isso vai ter um determinado preço. Então, levando em consideração, para quem tem um capital, Jonathan, eu quero operar índice, mas também eu quero trazer uma parte do capital para operar dólar e eu quero trazer isso de uma forma defensiva, tá? Beleza, que não tem como fazer um 100% de edger, né? Porque para você ia ter que estruturar melhor, ia ter que ter um pouco mais de conhecimento. Normalmente uma pessoa que está iniciando não vai saber fazer um edge, né? É o que normalmente ocorre. Tá, pessoal? Mas vamos lá. E aqui são os dados, né? E aqui são os dados referentes. E ali era os dados referentes com Profit, aqui é os dados referentes com BOVA11, que já são um pouco diferentes. Quando eu pego o BOVA11, pessoal, eu pego o ETF, né? Então eu levo em consideração que ou eu vou comprar BOVA ou vou para o CDI. Isso aqui é para quem está iniciando. É muito melhor que deixar na renda fixa. É muito melhor. É só para quem está iniciando. É uma variação que você vai ter que fazer sempre, mas você vai estar sempre... um detalhe importante é que você vai estar sempre fazendo essa... Tirando 3 horinhas todo final de mês só para olhar isso, sabe? Organizar sua carteira e ver isso. E eu acho que qualquer investidor que não faz rebalanceamento, pelo menos semestralmente, eu acho que ele nem sabe o que está fazendo, né? Então, por isso que muitos reclamam porque não ganham acima do mercado, e é exatamente por isso, porque os caras não sabem o que estão fazendo. Então, pessoal, o vídeo era para explicar sobre esse operacional, tá? Que eu utilizo. Peço 1 milhão de desculpas aí referente a qualquer travamento, qualquer coisa, qualquer zoada de fundo. Tentei passar um conhecimento aqui para vocês, principalmente porque eu já passei a base do operacional para vocês. A base está no canal, está no curso, um setup de mini índice que eu passei para vocês. E aí vai da interpretação de vocês fazer qualquer adaptação. Quem quiser aprender a minha forma, ter o meu tempo ali ao lado, eu fazendo a consultoria mensalmente com a pessoa, ajudando a pessoa, aí já é a consultoria. Então, caso alguém esteja interessado, pode me chamar, que aí eu já vou abrir vagas para novembro. Lembrando que eu já estou há um bom tempo sem fazer consultoria, um bom tempo mesmo, a galera já sabe.
porque eu tinha pessoas que acompanhavam há mais de um ano. Então eu falei, cara, eu vou primeiro ajudar essas pessoas, performar essas pessoas. Eu quero ver elas tendo resultado para depois eu abrir uma nova turma. Não adianta ficar abrindo, ou tem vaga para consultoria, só ficar ganhando dinheiro nisso. Isso aí não é o foco. O foco é fazer vocês performarem e terem melhores resultados. Quem quer o meu conhecimento, tem grátis no YouTube. Quem quer o meu tempo, tem que pagar. Tamo junto, galera. Valeu e valeu.